hoje, quarta-feira, dia 4/6 do ano de 2025, e o ano está passando muito rápido. E hoje eu inicio o nosso programa com uma frase. Uma mulher forte, ela é determinada, ela é corajosa, ela enfrenta os desafios e se reinventa todos os dias. Empoderada é um mulherão que sabe onde quer chegar. Mesmo que para isso ela tenha que vencer todos os medos e barreiras. Uso a minha liberdade para ser quem eu quiser. E é com muita alegria que eu tenho a honra de receber nesse programa as minhas parças, as minhas amigas, grandes mulheres, grandes empresárias, grandes referências para mim e para você. Rosane Ansay e Nani Mello. Muito boa tarde, meninas. Por favor. Boa tarde, Adriana. Que prazer imenso estar aqui, né? Estar compartilhando com você esse momento tão especial, com essa amiga aqui do meu lado também. E você sabe, né, minha irmã, que você tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Chamou de irmã, já entregou. Já agora o povo já sabe. E nós somos irmãs e o povo vai ficar se perguntando, Rosane, como assim ela chama de irmã? Uma é negona, a outra é branca. Que parada é essa? Explica esse negócio pro povo. Ah, minha irmã, a vida é assim, é multicolores, né? Uma nasce durante o dia, outra nasce durante a noite. Por né? aí, é por aí. Isso é muito engraçado. Antes de passar para ti, Nani, eu fui lá na loja dela e tinha uma funcionária, acho que era nova, porque algumas eu já conheço, mas aquela lá não conhecia. E eu cheguei lá e falei bem assim, a dona Rô tá aí? Ela falou bem assim, está. Quem gostaria? Eu falei, diga que é a irmã dela. Como que foi que ela chegou falando para você, Rô? Ela olhou para mim e falou assim, Dona Rô, tem uma senhora aí muito simpática, muito querida, e ela disse que é sua irmã, mas ela é um pouco diferente da senhora. Digo, não, diferente... Os diferentes se unem, né? Isso se completam. mesmo. Nós trabalhamos a igualdade. É isso mesmo. aí. Seja muito bem-vinda. Nani Mello. Eu falo sempre que é a paraguaia, né? A paraguaia. Que grande privilégio ter você aqui, Nani. Nossa, Adri, a satisfação é toda minha estar aqui compartilhando contigo esse momento, né? Quanto aprendizado, né? Eu falo quanta história que a gente tem para contar, né? Sim. E sim, né? Eu venho de uma linhagem de espanhol, vivi no Paraguai, fui criada lá, fui alfabetizada. Então, eu hablo um pouquinho de espanhol e se me vou a vários lugares por Latinoamérica, me salgo muito bem. Então, é muito satisfatório, né, estar aqui e para que vocês conheçam também um pouquinho de nós, né? Realmente empreender é desafiador nesse momento, sobretudo que a gente está passando no país, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Sem o empreender, não estaríamos onde estamos. Eu tenho muita gratidão. É isso aí. E nós vamos começar da seguinte forma. Quem é Rosane Ansay? Quem sou eu, Adriana? Que difícil responder, né? É tão difícil quando pergunto quem é você. Não sei quem, na verdade, eu sou, né? Eu sou uma menina que nasceu muito no interior do interior, né? Eu nasci no Turvo, interior de Quitandinha, aonde a casa mais próxima da minha casa tinha 4 quilômetros. Então, era muito interior, né? Aí, com 14 anos, foi a primeira vez que eu conheci a tal de luz, né? Onde eu morava não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada disso. E aí eu vim para a cidade, que também não é cidade, é interior ainda, Quitandinha até hoje é interior. E aí conheci a tal de luz elétrica, água encanada. Isso para a gente era tão fora do comum, né? A gente não conseguia nem imaginar como é que saía a água da torneira, como é que você aperta um botão e acende a luz. Do nada você aparece. Do nada, né? Meu irmão entrou no telhado para tentar saber como é que funcionava isso. Olha só. E hoje a gente parece isso mentira, né? Eu falo para as meninas lá em casa e parece isso mentira.
Aí, depois, meu sonho era ser professora. E, naquela época, para os pais da gente, para a gente estudar, mulher que estudava fora não era muito bem vista, né? Tinha que ser dona de casa. Sim, sim, tinha que ser dona de casa. E, de preferência, casasse com os batateiros, né? Com os produtores. Porque era Os isso. produtores local. Porque era isso que meu pai fazia, né? Meu pai era cerealista e transportador. E plantava, era um grande agricultor, né? Na cidade. Então, era isso que a gente fazia. E eu não me via fazendo isso. Eu não queria fazer isso. Não era o meu sonho. O meu sonho era ser professora. E aí fui ser professora, né? Mesmo com todos os desafios, fui ser professora. E para fazer a faculdade, eu precisava, apesar do meu pai financeiramente ter condições de me ajudar, mas não era isso que ele queria. Então, eu fui trabalhar, dar aula, para poder, na época, você terminava a 8ª série, você poderia trabalhar, como era interior, você poderia trabalhar com escolas multisseriadas, né? Imagine 4 turmas em uma sala só, onde cada fileira era uma turma, e você, com 14, 15 anos, você já era responsável por essa turma. Na escola onde eu trabalhava, nas primeiras escolas, você mesmo fazia o lanche para os alunos, e aí os da 4ª série ajudavam a gente a fazer os lanches, né? Você mesmo limpava a escola, porque era uma microescola. E assim foi, fiz a minha faculdade, aí consegui trabalhar dando aula para o ensino médio e tudo mais. Aí eu casei, fui morar em Rio Negro, né, que também é uma cidade pequena, mas fui morar em Rio Negro. E depois meu marido, como ele era gerente geral da ferrovia, mais tarde, aí cada 2 anos a gente estava em uma cidade. Então conseguimos passear muito, né? Que maravilha. Passear bastante. Aí fomos transferidos para a Argentina, ficamos 5 anos morando na Argentina. 5 anos na Argentina. E aí, nesse tempo, eu pedi licença-prêmia, licença para estudo, que na época tinha. Aí eu pedi exoneração do cargo, porque... Foi morar em outro país. Em outro país. Segura aí um pouquinho, que você já volta, porque nessa história da Argentina, nós precisamos parar aí para continuar outra história depois. Deixa a Nani se apresentar, porque eu tô louca para saber o que aconteceu. E, na verdade, eu já sei, mas o povo ali não sabe, então eu sei que vai ser top. Agora, a outra importada aqui. Vai lá, Nani. Então, meu nome é Rosilaine Fátima de Melo Silva, tá? Para quem ninguém sabe, né? Mas o nome artístico é Nani Melo. Então, artístico! Top! Então, eu sou a 6ª filha, né? A última, né? Né? Sou filha, a última de 6. Em 10 anos, a minha mãe teve os 6, né? Então, imagino, eu que tenho 3, já estou quase louca, imagina ela com 6, né? Então, meu Deus. Foi guerreira. E eu nasci em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, mas eu fui criada no Paraguai, né? Eu morei até meus 13 anos lá no Paraguai. Então, eu sou de 84. E, assim, a luz elétrica lá, como a Rô estava falando, né? No Brasil veio antes, né? Só que no Paraguai veio depois. Então, a luz elétrica foi em 97 para lá. Então, eu também vivi essa parte do lampião, da lamparina. Então, a nossa história é muito parecida, né? Que interessante. Interessante. Então, assim... E filhos também, né? Nessa época era normal a gente ter muitos filhos. Sim. Eu sou 5... Minha mãe tem 5 filhos e também a diferença de um irmão para o outro é 1 ano, 1 ano e 2 meses, né? E além dos filhos, na época da minha mãe, adotava, né? Nós somos em 2 irmãos adotivos. Bacana. E aí, como a gente foi morar para a cidade, o pessoal do interior que queria estudar ficava alojado na casa da minha mãe. Então, vai vendo. Vou continuando. Vai lá. E aí, depois dos meus 13 anos, nós nos mudamos para Sete Quedas, que na época estavam exigindo muita documentação paraguaia e não valia a pena tirar imigrante para todos os filhos e mais o pai e a mãe. Então, o pai tinha um terreno e a gente fez uma casa em Sete Quedas. E a gente se mudou para lá. Então, a partir dos meus 13 anos que eu fui morar no Brasil. E em Araucária, né, eu cheguei em 2002.
né? Aí entrei trabalhar na papelaria Lully, onde eu conheci meu esposo. Você trabalhou lá Trabalhei com a na Rosinha? Lully com a Rosa, com o Zé. Um beijo para eles, Olha inclusive, que eles são nossos padrinhos de só! casamento. Eu amo eles. Que E aí eu conheci maravilha! meu esposo lá. Em 2013, ele está me assistindo também. Um beijo, amor. Em 2003, a gente casou e a gente construiu uma família linda. Em 2007 veio o nosso primeiro menino, o Eduardo, né, que fez 18 anos. E aí, em 2011, veio o Augusto. E em 2021 veio o Rafael. Então, eu sou a Nani, né, mãe e esposa, mãe de 3 meninos lindos. A minha formação também é pedagogia, apesar de nunca ter atuado na área. Eu falo que a minha vida sempre pendeu para essa parte financeira, administrativa, né? E aí fiz, por último, também gestão em tecnologia e gestão financeira. Então, eu tive loja em Araucária, né, de roupa, por bastante tempo, né, quase 9 anos. E conheci muita gente me conhece por lá, sou muito grata por isso. E atualmente nós temos uma panificadora, né, a Doce Pão. Se vocês quiserem lá tomar um café, estão convidados. Olha só, gente, um abraço aí para todo mundo da Doce Pão. E é isso. É isso. Então, agora nós vamos para os perrengues. Como Por a Nani quê? falou, né? Eu também tenho 3 filhas Ah, maravilhosas. esquecendo a filha. A Isso Adriele, mesmo. né? A Adriane e a Aline. Tenho meus genros maravilhosos também. Tenho 2 netos preciosos, que são a minha vida, a razão de todos os dias. É muito amor, né? É muito amor, na verdade que Eu é. sei que é. Eu sei que é. Isso tem que ter mesmo, porque ser avó é melhor que ser mãe. Eu sempre falo isso para minha filha. Sou avó com muito orgulho. Agora vamos para uma história que não. Ai, Senhor. Eu preciso tocar nesse assunto. Deixa eu falar da seguinte forma. Quando as pessoas olham para vocês hoje, 2 grandes mulheres, 2 grandes empresárias, é essa forma como vocês são vistas na cidade. Tomara. Então, tomara não, é assim. Amém. Então, Amém. quando a gente olha assim, hoje, quem é a Rosane? A Rosane é uma empresária. Como assim? Então, quais lojas ela representa? Então, ela representa a rede Secato Autopeças e a rede Cactus Calçados. Ponto. A Nani Melo. Quem é a Nani Melo? A gente já lembra direto de Segunda Pele. Aí você já lembra também que ela ocupou um lugar onde outrora era ocupado somente por homens, que é dentro da diretoria do Banco Sicredi. E aí ela tem uma panificadora de renome na cidade. Então, quando você olha e fala, meu Deus, são 2 grandes mulheres, 2 grandes empresárias, né? Já nasceram assim. Já tiveram a oportunidade de crescer bem financeiramente falando. E eu, particularmente, sei que não é nada disso. E esse programa de hoje é justamente para isso, para empoderar e mostrar para os nossos ouvintes, sabe, da Rádio Paraná Oficial, do programa Quero Mais Saúde. E saibam vocês que esse programa tem muitos e muitos ouvintes, né? Eu não me lembro quanto foi desses programas, tinha mais de 90 mil ouvintes. Então, nós estamos em todo o Paraná. E é importante, porque vocês vão estar falando para aquela mulher dona de casa que muitas vezes tem o sonho, a vontade de sair da mesmice, de fazer um doce diferente, começar a vender e pensa, não, deixa para lá, acho que isso não é para mim. Então, eu acho importante vocês dizerem como foi que começou e o que você enfrentou, Rosane, para estar aqui. Bora lá, chega mais pertinho do microfone e fica à vontade, é um bate-papo legal. Então, né, Adriana, foram muitos anos, né? Muitos anos tentando, muitos anos. E aí, meu marido, 33 anos ferroviário e eu, 23 anos professora. E agora, o que fazer, né? Somos 2 velhos, aposentados, e a gente precisava fazer alguma coisa para que trabalhássemos em família, que é o que a gente sempre quis, né? Trabalhar em família. Uhum. E aí, meu irmão tinha recém comprado a Secato, e nos convidou para fazer parte, né, para fazer uma sociedade. E aí, a princípio, né, a gente sempre quis fazer alguma coisa, mas o medo de empreender, insegurança, porque a gente trabalhou a vida inteira
sendo, né, trabalhando em empresas, então a gente não consegue se Sempre imaginar. CLT, né? Sim, não consegue se imaginar do outro lado, que não seja você receber ordens, né? Aí fomos conhecer a Secato Autopeças. Primeiramente, eu me encantei com a cidade de Araucária, né? Que o pessoal nos acolheu muito bem, uma cidade bonita. E aí resolvemos investir, né? Investir. E graças a Deus deu muito certo. Aí minha filha casou, foi morar em Mafra, e nós precisávamos fazer alguma coisa juntas, né? Com ela e o Fernando. E aí o Fernando era do ramo de imobiliária, construtora, ó, ele segue ainda com a construtora em Rio Negro e Mafra, ainda temos obras lá. E aí, como ele era gerente de loja de calçado por muitos anos, resolvemos abrir uma loja parecida com as lojas onde a gente morava, né, que era Rio Negro. E graças a Deus deu certo, a cidade nos acolheu, povo maravilhoso, né? Muito bem. Abrimos a primeira no bairro, para ser conhecido no bairro, e depois fomos para o centro. E hoje temos em Joinville também. Que maravilha. Parabéns pela conquista. Nani? Então, eu quero compartilhar com vocês, assim, algumas pessoas mais próximas já sabem dessa história, né? Então, meu esposo e eu, a gente também sempre trabalhou, assim, CLT, e eu sempre tinha vontade de ter alguma coisa e fazer algo diferente, né? Então, meu pai faleceu em 2011, eu estava grávida do segundo, né? E aí eu pensei assim, a gente voltando uma vez, que a gente foi visitar o túmulo dele, e eu pensei assim, poxa vida, né? Eu quero chegar no fim da minha vida e olhar para trás e pensar, se eu consegui ou não, mas pelo menos eu tentei. E aí eu vim com aquele voltando, ele é enterrado perto de Cianorte, e eu vim com aquela ideia na minha cabeça, né? Que eles tinham o Adilson, né, Basso, lá de Araucária, tinha oferecido a loja. Eu trabalhava numa cooperativa na época, e eu estava muito insatisfeita. Eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Era uma coisa, um chamado assim para alçar, O marido da Denis, né? isso, alçar novos voos, né? Então, eles também pessoas que eu amo e admiro, né? E confiam muito na gente também. E aí, quando voltei, eu falei para ele, falei assim, olha, eu disponho desse valor, o que dá para ser feito? E aí ele falou, vou conversar com a Denise, e aí ele veio com outra proposta, e a gente aceitou. Então, foi assim, eu assumi a loja no começo de julho, né, de 2012, e eu lembro que teve 5 segundas-feiras naquele mês de julho. E nas 5 segundas-feiras eu não vendi absolutamente nada. Era um frio, e eu estava na loja o dia inteiro e não tinha vendido nada. Eu falei, gente, não é possível, né? Eu vou ter que, né, pra gente, não é difícil o começo mesmo. E aí eu saí, né? Fui para as escolas, fui para as empresas, fazer divulgação da loja. Eu falei, eu não posso ficar esperando, eu tenho que ir em busca, né? Sim. E aí um dia conversando com a Amanda, né, a filha deles, eu falei assim para ela, falei, Amanda, o dinheiro que eu tinha eu coloquei tudo aqui. Eu saí do meu emprego, eu tenho um filho de 8 meses, né, que o Guto andou dentro da loja. Eu falei assim, eu tenho 2 opções aqui. É a de dar certo e a de dar certo. Eu não cogito dar errado isso aqui. Falei, então, eu fui à luta. Então, assim, não é mar de rosas o empreender, né? É desafiador, realmente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Muito bem, muito bem. Quando nós falamos sobre mulheres que fazem a diferença, passa muitas respostas pela nossa mente. O que é uma mulher que faz a diferença para você, Rosane? A mulher que faz diferença para mim é aquela mulher que não tem medo, que ela, mesmo que ela seja só dona de casa, como às vezes a gente diz, né? Só dona de casa. Só é um monte de coisa. Só dona de casa, né? Mas que levanta todo dia, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos. Então, que ela faça a diferença nesse bem feito. Essa é a mulher, para mim, diferente, que faz diferente. É que faz bem feito, não importa o que ela faça. Mas que ela faça com amor, que ela faça a diferença, né? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo vitrine com as meninas. E aí uma delas falou assim, ai, dona Rô, mas eu não sei fazer vitrine. A gente tem que pegar uma vitrinista. Eu
Falei, eu também não sei. Nunca fiz vitrine. Mas vamos fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é o que vale. Um vitrinista, ele estudou anos para fazer. Então, nós não. Nós precisamos exercer o nosso melhor para fazer. E aí, depois que nós terminamos, ela saiu lá, olha, sabe, ficou muito linda a nossa vitrine. Eu falei, isso, porque você deu o seu melhor. E é isso que eu entendo de uma mulher fazer a diferença. Ela fazer o melhor. Né? Porque quando a gente abriu a loja, como a Nani falou, de dar certo ou dar certo, nós abrimos a nossa loja, nós esperamos para abrir a nossa loja, porque a gente ia abrir no começo do ano, e não deu. Aí nós íamos abrir no Dia das Mães, não deu por causa da pandemia, e abrimos em setembro. Nós abrimos a nossa loja em setembro, no dia 3 de setembro, na mesma semana, fechou todas as lojas. Todas as lojas. E aí a minha filha entrou em desespero, meu genro ficou nervoso. Eu falei, olha, Deus não dá oportunidade para as pessoas. Deus não dá, se você tem fé, Deus não te dá uma oportunidade e te joga no lixo, não. Não coloca um desejo no coração impossível de realizar, né? Não. Você não tem fé? Põe a tua fé para funcionar. E vai dar certo, vai dar certo. Aí, no terceiro dia, que estava fechado, chuva, muita chuva, e entrou muita água dentro da loja. E provavelmente ia estragar o nosso estoque. Então, e não podia entrar dentro da loja, porque a polícia estava na frente da loja. Aí, a polícia saiu e nós entramos na loja para ver que estava chovendo. E nisso teve uma denúncia. E o policial voltou. Aí eu falei, gente, nós nem abrimos a loja, nós não temos nem condições de vender. Foi na época da pandemia? Na época de pandemia. E aí levamos uma multa, né? Na verdade, levamos uma notificação, não deu a multa, só para poder limpar a loja. Então, foram momentos horríveis que a gente pensou, não vai dar certo, e não abrimos no momento certo. Não, mas para Deus tudo tem o seu tempo certo e a sua hora certa, né? Muito bem, muito bem. E para você, Nani, o que é uma mulher que faz a diferença? Quando eu penso assim, fazer a diferença, às vezes na nossa cabeça vem algo, fazer grandioso, né? Fazer algo espetacular pelo Brasil, pelo mundo, né? A paz mundial. A paz mundial, né? Mas aí, como Madre Teresa disse, né? Que a paz, né? Que a paz mundial vai e ame a sua família, né? Então, eu acredito muito assim, que a gente pode fazer a diferença com os nossos, né? Com a nossa família, com os nossos colaboradores, né? As meninas estão assistindo lá também, quero mandar um beijo para todas. Beijo, meninas. Um beijo. Eu falo para elas que elas são maravilhosas, né? Eu aprendo muito com elas. Eu sempre falo e prezo muito pela eu já no primeiro conversa, assim, quando elas entram, né, elas vão lembrar que eu prezo muito pela cooperação, né? Eu falo, nós somos todas iguais aqui, só tem uma que está, né, uma posição diferente, mas o trabalho precisa ser feito. Então, como se nós estivéssemos em um barquinho, né? E aí cada um está fazendo o seu papel. Então, não existe melhor ou pior, né? Nós estamos juntas, né? Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É fazer a diferença, mostrando também que nós somos iguais, né? Não tem essa de melhor ou pior. Eu entendo. Deixa eu fazer uma pergunta. A Rosane começou a falar sobre o desafio de abrir a loja e já ter que fechar devido a uma pandemia mundial que estávamos vivendo, né? Quais são as principais responsabilidades? Quais são as suas maiores responsabilidades nesta posição, Rosane? De estar à frente, de fazer parte da diretoria de uma grande empresa. Porque as pessoas pensam, puxa vida, ela só fica lá o dia inteiro. E eu que te conheço, sei que não é assim. Então, como você faz para conciliar tudo isso? Depois você responde também a mesma pergunta. Adriana, quando deu a pandemia, né? Falando em pandemia, como a gente já tinha secato há mais tempo, qual foi o nosso primeiro objetivo, né? Porque você tem famílias ali, depois não é só você. A partir do momento que você abre uma empresa, que você tem mais famílias, uma família que seja mais com você, já não é mais só você.
Você tem que pensar no outro também, né? Então, nosso primeiro objetivo, nossa primeira ação foi dar conta para todo mundo. Fazer o acerto com todo mundo na Secato. Demitiu todo mundo da loja. Demitimos todo mundo. Por quê? Porque eles iam ter um salário, iam ter Podia entrar condições de no voltar, INSS. e depois a gente recontratou todos eles. E foi tão bonito essa época, sabe, Adriana? Porque o pessoal que foi para casa, e a gente fez a reunião e conversou, porque se a gente precisasse, porque a Secato, os gastos dela, os boletos que a gente ia pagar diários eram imensos, né? Então, a gente conversou com o pessoal e eles foram assim de uma solidariedade tão grande que quem ficou só nós, e depois ficou o gerente, né, o Alisson. E os que foram para casa, eles ficavam mandando mensagem no grupo o tempo todo de solidariedade, sabe? Foi uma coisa assim tão bonita que uniu tanto a gente, que tanto que a mesma equipe está, né? Poucos que saíram. E quando a gente resgatava cada um, que a gente recontratava cada um, era como se tivesse ganhando um prêmio, sabe? E isso para a gente foi muito emocionante. E no dia a dia, assim, por exemplo, até no dia do Quinta Mais que a gente teve, a Silvana me falou assim, que a coisa que mais me encantou nela, quando ela entrou na loja, é que eu chego lá e abraço todo mundo e pergunto para todo mundo como é que tá o filho, como é que tá isso. Ela falou, nunca vi disso. Eu falei, não, porque, na verdade, é como a Nani falou, nós somos todos família, iguais, né? Somos uma família, né? Eu sempre me preocupo, às vezes falo assim, a pessoa está em casa, está doente, você manda mensagem. Eu mando mensagem porque eu quero saber como é que ela está, eu estou preocupada com ela, né? E como dizia sempre, tinha um frei de Rio Negro, até hoje ele é falecido, mas ele sempre falava dos pequenos detalhes. E muita coisa, até hoje eu lembro dele. Ele sempre dizia assim, que para você ser herói, você salvar alguém que está caindo, isso não é ser herói. Porque isso é automático, é instinto do ser humano. Você vai correr na frente da pessoa e você vai salvar. Agora, você ser herói todos os dias, de limpar uma casa, de fazer pequenas coisas, isso sim é ser herói. E é mais ou menos isso que eu vejo, Adriana. É você tentar fazer o seu melhor e tentar participar de cada coisa, né? É isso As aí. pequenas coisas. Cris Lopes. Você é um amorzinho. Um abraço. Ela disse assim, boa tarde, mulheres guerreiras, lindas e amadas. A Elis, a engenheira Elisângela. Boa tarde. A Isa. Sou Isa. É minha filha. Ai, maravilhosa! Te admiro muito. Boa tarde, mulheres. Ela colocou aqui, Rosane maravilhosa. Aí o marido também está online. Que programa top. Lindão da minha vida. Nani, você agora. A pergunta agora cabe a você. Conta aí dos seus perrengues. É que o povo pensa que não existe, né? Então, acho que os perrengues maiores são os boletos, né? Perrengue! Vou dar uma descontraída, porque elas estão tudo nervosas. Essas são as pedras. Esses são os diários, né? Mas é assim, gente, é desafiador, né? Você empreender, e aí tem toda a questão do familiar também, que você, igual nós... a Rosane falou uma coisa que eu não tinha me ligado, sabe? E que bonito isso, sabe? Isso vai como aprendizado para mim. Que eles estavam aposentados e queriam trabalhar em família, né? E hoje eu tenho esse privilégio, sabe? De estar trabalhando em família, né? O mais velho, o Eduardo, né? Meu filho maravilhoso, está com 18 anos e está ajudando a gente na panificadora. O Augusto também já está contribuindo, né? O do meio. Então, assim, a maternidade já está dando retorno, né? E como é gratificante isso, sabe? Eu não tinha dado prestado atenção nisso, sabe? Como em coisas que a gente tem e que não dá valor, né? Então, assim, o desafiador da nossa parte ali, a questão que todo mundo sofre, né? Os perrengues, que é as mãos de obra,
né? E o nosso ramo é produção e atendimento, né? Então, é um ramo mais desafiador. Então, é gratificante, como eu falo, trabalhar com alimento, né? É uma bênção, né? Eu falo para as meninas que tanto que a nossa razão social é panificadora e confeitaria, ingrediente especial, né? Então, vocês sabem dizer qual que é o ingrediente especial? O amor. Não existe, né? Não é o melhor remédio, é o melhor ingrediente. Então, eu falo para elas, tudo que é feito com amor não tem como dar errado, né? Então, o desafiador da nossa parte é isso, sabe? É claro que tirando os boletos, né? Isso é todo dia. Isso é um privilégio das empresárias, dos funcionários, dos amigos, né? De todos nós. Meninas, me digam em 5 palavras, vá pensando em apenas 5 palavras, como é ser mulher no Brasil? Qualquer uma pode falar, começar. Como é ser mulher no Brasil? Então, vamos dizer, não, vamos tirar os 5 palavras. Defina como é ser mulher no Brasil. Nossa. Começar por você agora, Nani. Ser mulher no Brasil, eu acredito que nós estamos alguns passos, né, em relação a outros países, né, de noticiário que a gente acompanha, né. Temos muito que melhorar ainda, né, na questão dos direitos, né. A gente sabe que não é compatível, né, em relação salarial, função, apesar de não deixarmos nada a desejar enquanto capacidade, né, cognitiva né, eu acredito assim que nós já somos por natureza superiores, né, modéstia à parte, né, porque o único meio que continua com a humanidade é através da mulher. Né? O homem tem a sua contribuição também, só que a mulher ela é essencial. Então, por si só, ela já é o máximo, né? Já somos o máximo, né? Por dar continuidade na obra de Deus. Então, o desafio do Brasil, eu acredito assim, mais na... Me deu branco. Tem problema. A gente nervosa, a Rô vai me ajudar. Vai lá. A Nani, que já morou fora também, a gente percebe a diferença nossa aqui no Brasil, porque as mulheres, eu não diria que são mais simples, mas não sei usar o termo, mas quando eu morava na Argentina, as mulheres são mais... elas nos veem muito mais sofisticadas, muito mais... Nós nos cuidamos, nós nos preocupamos muito mais com a aparência do que as argentinas. Elas são mais simples. São mais simples. Os nossos saltos são mais sofisticados. Tem que ser um 15. As nossas roupas, nós nos preocupamos muito mais. Eles falam assim, gente, vocês se preocupam com pequenos detalhes. Os dentes, vocês se preocupam muito com dentes. Nós não nos preocupamos com isso. Como assim? A cultura deles... A cultura é diferente, né? A pele, eles se preocupam muito em tomar sol, ficar bronzeados, né? Há muitos anos de praia, não é assim? Isso, muitos anos de praia. Então, nós mulheres não, nós somos mais vaidosas, nós somos mais cuidadas, nós nos preocupamos com o cabelo, nós nos preocupamos muito mais com a família, eu vejo assim. Nós, mulheres, queremos ser... não perfeitas, mas queremos ser o melhor. E aí, muitas vezes, a gente, como mãe, como tem que estar na empresa, tem que dar conta disso, dar conta de marido, dar conta de neto, dar conta disso. E, às vezes, a gente se frustra, né? Sim. Muitas vezes, eu penso assim, meu Deus, hoje o que eu fiz no dia? Às vezes, eu chego de noite e falo assim, gente, eu não fiz nada hoje. Daí, as meninas falam, mãe, como não? A mãe foi no parquinho com os bebês, a mãe fez isso, a mãe fez aquilo. Na verdade, eu fiz muita coisa, né? Sim. E assim, a gente, no dia a dia, a gente quer lavar roupa, quer limpar a casa, quer estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente acaba se frustrando e achando que... Até porque não dá conta de tudo. Deus me livre. Alguma coisa fica mal feita. Já começa por aí, né? Por aí. Agora, me diga uma coisa. Ser mulher e não homem,
prejudicou vocês em algum momento quando você quis construir uma carreira ou materializar um projeto? Vocês encontraram alguma dificuldade por ser mulher nessa construção da vida de vocês? Da minha vida, não. Não, e tenho muito orgulho em ser mulher, né? E uma coisa que me mexe muito comigo é pessoas fazer essa diferenciação de capacidade, né? Quando a gente estava com a outra panificadora, eu tinha um colaborador que tudo que era aquele de importante para ele falar, ele queria falar com o meu esposo, como se eu não tivesse autoridade para resolver o problema, né? Então, eu fui deixando, só que, assim, chega um momento que você tem que se posicionar, né? Né, para a pessoa entender também que essa questão da diferenciação, né, do machismo, né, isso eu não gosto. Né? Eu fui criada de um jeito diferente, né? Somos todos iguais, então, claro, temos as nossas diferenças, né? Mas, como líderes, né, todos temos as decisões a serem tomadas da mesma maneira. E, da minha parte, não, mas eu acho que cabe muito do nosso posicionamento. A forma como você se posiciona diante das adversidades e da provocação mesmo, né? Muito bem. Rô? Então, eu acho assim, enquanto eu era solteira, né, eu sempre fui muito insegura em algumas coisas, mas em muitas coisas eu sabia o que eu queria e ninguém me tirava daquilo ali, ninguém me tirava o foco porque eu sabia aonde eu queria chegar e o que eu queria fazer. Uhum. Então, muitas vezes foi desafiador, até porque morava numa cidade muito pequena, onde as mulheres jamais iriam estudar, principalmente para fora, né? Então, foi desafiador, foi bem desafiador. Mas depois que eu casei, então, o meu marido era mais, em algumas situações, ele era mais inseguro do que eu. E eu sempre dizia para ele, você é muito capaz. Você é muito mais capaz do que você pode imaginar. E a minha sogra dizia sempre, não, filho que ama sua mãe tem que estar sempre próximo. E eu sempre dizia para ela, sim, o filho que ama sua mãe sempre vai estar próximo, não importa onde ele esteja, ele vai estar próximo. E a primeira vez que ele saiu de Rio Negro, que ele foi para Curitiba, para nós, na época, foi como se ganhasse na loto hoje, né? Era um valor absurdo para a gente ganhar, né? E ela dizia para mim, você, como mulher, você não deveria deixar ele ir. Afinal de contas, você tem filha e você vai ficar sozinha cuidando da filha. Como se você não tivesse condições de administrar tudo. E para mim foi muito desafiador, porque nós tivemos 3 filhas, e hoje, às vezes, ele se culpa, hoje ele tenta rever nos netos pelo tempo que ele perdeu com as meninas, né? Uhum. Mas se ele não tivesse enfrentado esse tempo, né, a gente não tinha. E hoje, dentro das nossas empresas, né, é sempre assim. Então, quando a gente vai tomar qualquer atitude, depois de tomada a atitude, não importa quem tomou a atitude, mas se eu tomar uma atitude, todo mundo vai a meu favor, né? Eu vejo aqui. Se for outra pessoa que tome atitude, a gente vai se unir, enfrentar, mesmo que não dê certo, mas a gente vai apoiar aquela pessoa, né? Então, hoje, todos os desafios, a gente batalha junto e vê qual é o melhor caminho. Então, a gente sempre, um é o pilar balanço do outro. Muito bem. Cris Lopes, você se esperta que eu quero você aqui no programa. Vem aí, certo? Meninas, vai gostar. Ela é maravilhosa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, olha, programa ao vivo, tem até barulhinho de vassoura do vizinho ali no fundo, gente, olha lá. Vamos lá. O que é que te ensinaram as mulheres da sua vida? Sua mãe. Pode começar. Minha mãe. Então, minha mãe de
5 filhos, né? Uma mulher corajosa. Uma mulher... O que eu aprendi da minha mãe? O que ela te ensinou? O que ela me ensinou? Ela é muito preocupada com os filhos, né? De que tudo esteja bem, de que nada dê errado, sempre, né, buscando formas de ajustar as coisas, né? Num mundo tão difícil. Meu pai e minha mãe também tiveram comércio, né? Depois meu pai tinha cerealista e transportadora, e ela sempre estava atrás, né? Dirigia caminhão. Grande exemplo. Tua mãe dirigia caminhão. Dirigia caminhão. Levava as cargas para a roça, às vezes, quando precisava. Fazia tachos e tachos e tachos de comida, porque tinha... como o pessoal trabalhava na roça, né? Uhum. Então, eram muitos empregados para a roça e ela precisava cozinhar para toda a gente. Eram 30, 40 pessoas, às vezes, para a refeição por dia. Um exemplo de garra, hein? O que a sua mãe te ensinou? A minha mãe me ensinou a não desistir. Por mais momentos difíceis e pelas adversidades que possam acontecer no meio da jornada, ela me mostrou a ser forte e a não desistir. Ela me ensinou a ser honesta, a honrar com meus compromissos. Ela vem de uma criação bastante rígida, né? Filhas de espanhóis, né? Eu, neta de espanhol, tenho muito orgulho disso, né? De fazer parte disso. Eles são bastante sistemáticos, mas também tem muitas coisas boas, né? Gostam das coisas tudo certinha, né? Tudo bem organizado. Então, ela me ensinou isso, né? Eu inclusive, quero mandar um beijo para ela, que eu acho que ela deve estar assistindo, lá em Sarandi. Tem um monte beijo, de gente mãe. assistindo. Esses dias foi aniversário dela, fez 75 anos. Ela tem uma força. Às vezes ela acha que ela não tem aquela força toda, mas ela é guerreira, né? Criou 6, né? Nos tempos difíceis, né? Há 40 anos lá no Paraguai, como enfrentou sozinha a criação dos 6 filhos. Meu pai também trabalhava com cerealista, né? Fazia o transporte e tinha produção também de grãos, né? Então viajava, ficava longe, ela ficava com os filhos, né? Teve filhos que o pai estava fora, ela teve que né, ter os filhos com a parteira, né? A minha irmã mais velha Muito conta. parecidas as histórias, hein? Então ela foi guerreira, assim. Eu hoje, né, com o apoio que eu tenho do meu esposo, né, depois dos partos, como a gente fica sensível, como a gente precisa desse apoio, desse cuidado, né? Inclusive ela veio, né, no meus pós-parto dos 3, ela veio, ficou comigo, cuidou de mim. Então ela me ensinou a isso, né, a ter cuidado, a ter amor. E ela é maravilhosa. Um beijo, mãe. Eu amo você, tá? E eu tenho o privilégio de conhecer a mãe das duas. Tá vendo só? E quando a gente fala de mulheres da nossa vida, sempre tem aquela figura que a gente sempre guarda com muito amor e carinho, que é a avó. Qual é o ensinamento que sua avó te deixou? Então, a avó, mãe do meu pai, a gente morava próximo, né? Era a pessoa mais próxima que a gente morava. Mas ela era uma senhorinha baixinha. Assim, não tenho muitas boas recordações, né? Porque ela era nervosa. Nervosa, e acho que provavelmente a gente era meio agitadinha. Lembra da outra. Meio agitadinha. Mas ela era uma mulher de garra, né? Garra. Ela enfrentava tudo, descalça, nunca colocou um calçado no pé. Então, ela era... Isso me ensina dela também, né? A garra. Você ser desafiada, mas você não ter medo de ninguém, de nada. E da minha outra avó, ela morreu muito cedo, muito jovem, morreu com 51 anos, com um câncer. E ela era a pessoa mais doce que eu já conheci na minha vida. Ela era de um amor, ela era de uma coisa assim... Nunca ouvi alguém falar assim que não amasse essa mulher. O nome dela era Maria,
Olha o nome mais lindo desse Maria mundo. Clara, é o nome dela. E ela era um doce de pessoa. Que De maravilha. um coração. Se você chegasse na casa dela, ela sempre ia estar de braços abertos para te acolher, não importava se você era pobre, se você era rico, se você... Mas ela sempre ia estar ali. Sempre presente. E uma coisa que ela sempre me ensinou, e eu sempre falo para as meninas, lógico que eu não faço na minha casa, mas se eu pudesse eu faria, ela sempre, sempre arrumou a mesa dela com um prato a mais, que era o prato para Jesus Cristo. Olha, Sempre. que interessante. E ela sempre dizia que Jesus vai bater a sua porta para comer com você. Então, se chegasse uma visita, porque na época as visitas vinham, Chegava, avisavam, assim. às vezes, né? Era o prato que estava preparado, que era Jesus que estava esperando para sua mesa. Bonito isso, hein? E isso eu sempre achei muito bonito dela. Bonito mesmo. E você, Nani? Então, Você Como tinha eu- uma como eu cara, você sou. tinha uma cara que era terrível também. né? eu não era muito flor que se cheire. Então, assim, ó, eu te falo, né? Eu sou a última neta, né? Tanto de um lado quanto de outro. Mimada, A última mimada. neta, é. E aí, da parte do meu pai, a minha avó paterna, eu não cheguei a conhecer. Quando eu nasci, ela já havia falecido. Mas o que eu lembro, assim, que o meu pai falava, que ela também de um amor indescritível, né? Um cuidado, uma amorosidade. Meu pai contava que sempre quando ele estava dormindo, ela vinha à noite e jogava um talquinho nele, para ele amanhecer cheiroso no outro dia. Nossa. Ai, olha que amor, né? Fofo. Então, o que ela me ensinou, eu acho que é isso, sabe? Acho não, isso, esse cuidado, né? Esse amor. A minha avó materna, Mercedes, ela me ensinou essa independência. Porque, né, relacionando, né, a tua pergunta a ela, a minha mãe falava assim que na época, você vê, há 60 anos atrás, né, as mulheres eram totalmente dependentes, Sim. né, dos homens. Então, ela dependia, assim, do meu avô, mas ela fazia os permanentes no cabelo, sabe? Ela fazia vestido de noiva, costurava, era muito boa Ela costureira. era à frente do tempo. Então, ela era à frente do tempo, né? E ela muito caprichosa. Então, acho que o ensinamento, o aprendizado da minha avó materna é isso, é esse empoderamento, né? Essa visão, esse empreender, né? E o capricho também. Muito bem, muito bem. Agora me diga, Rosane, você tem algum talento secreto? Eu gosto muito de fazer crochê. Gosto de fazer crochê. Não sei. Não Os lembro. artesanatos que eu sei. Gosto bastante de fazer artesanato. Acho que é isso, não sei. Esse é o teu talento secreto. Acho que sim, não sei. Muito bem. Você, Nani? Eu gosto de cantar. Já vi cantando também. Já canto, eu gosto de cantar. E meu outro talento secreto é fazer tapioca. Olha só. Não é massa pronta, eu preparo e faço uma tapioca ó, especial. Inclusive, vamos combinar para vocês lá em casa comer. Vai ser um prazer. O endereço eu já sei. Já levo você junto, tá tudo certo. Se não mudou, o endereço a gente já sabe. Mesmo. E você gosta de cantar o quê? As músicas paraguaias? Tem uma música que eu ouvi que se chama Jolito. Tem essa música? Essa eu não conheço. Mas eu gosto de cantar Shakira, as músicas, né, em espanhol, e Evidências do Chitão e Chororó. Olha, ela. Não, mas eu deu não quero solta a ouvir. voz. Não quero ouvir Chitãozinho e Chororó. Eu quero ouvir Shakira. Shakira Manda é aí. bom. Afina a voz aí, vamos lá. Sério que você quer que eu cante? Ao vivo e a cores. Socorro! Vai Então lá. vamos lá. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos, y no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiando entre foto cara mía esta noche por el día y que nada ya puedo yo hacer. Muito bem. Por isso eu não esperava, hein? Você Nem eu. você Agora nem- vamos para evidências de Chitãozinho e Chororó. Ai, Essa a gente sabe. Só um trechinho. Tá bom. Ó, as minhas Só uma amigas palhinha. panterinhas lá, que elas curtem muito essa música comigo. Muito... As amigas dos eu vou mandar em fervo. especial pra minha amiga Eli Sobania, então, que ela virou minha Ai, fã. Eli Depois que ela Sobania. escutou eu cantando essa música, ela disse que gostou. Então vai pra você, Eli. Vamos lá.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, Muito chega bem. de mentiras. Pronto. Ai, Olha! nem eu imaginava que vocês iam cantar hoje. Nossa, Essa Adri. Você canta também, Rô? Eu vou querer cachê mas depois. Não tem nada disso que eu não acertei nada com o patrão. Tem nada de cachê. Umas 3 semanas. Pode parar. E é tão interessante a gente perguntar assim sobre um talento secreto, porque são coisas que a gente tem o hábito de fazer e que faz muito bem. Eu gosto muito de cantar também, né? E se me perguntar assim, Adri, você gosta de fazer crochê? Eu tenho vontade de comer agulha, porque eu não sirvo para isso. Não sirvo. Até sei. Artesanato, até sei. Sabe quando você faz, mas você não faz assim porque você gosta, você faz só se for o caso de uma necessidade. E é essa a minha próxima pergunta. Você tem paixão pelo quê? Eu sou apaixonada por... Eu sou apaixonada pela minha família, sabe? Pelo meu esposo, pelo que a gente construiu e super, mega, ultra apaixonada em ser mãe, sabe? Em ser mãe daquelas 3 pessoinhas que vieram para eu cuidar e amar. Minha paixão é eles. Muito bem. Também, com certeza. Se eu fosse escolher assim, o que eu mais amo, o que eu mais sou apaixonada, é o que a gente construiu, né? A minha família, meu marido, minhas filhas, meus netos, meus genros maravilhosos. Tanto que toda sexta-feira a gente tem o nosso encontro à noite, né? Que é um jantar e que eu sempre falo para eles que eu não abro mão. É um jantar de agradecimento a Deus pela semana, né? Seja ela boa, seja ela ruim. E é tão legal, sabe, que nesse jantar, no começo, ficava meio assim e tal. E eu sempre faço uma dinâmica. Alguém vai pagar uma tarefa, alguma coisa assim, né? E aí hoje... Fica a dica, né? E aí hoje eles fazem, né? No jantar com flores, a Adriana e o Bruno fizeram o jantar com flores, a Aline e o Gustavo fizeram o jantar do Halloween, a Adriele sempre faz o jantar dela, que minha filha é cozinheira maravilhosa. Um beijo, bom. Adriele. E então eles sempre fazem, né? Fizemos agora esses dias como é que é? Inimigos do Look. Aí a gente filma, né? Lógico que não põe nas redes sociais para. Então, e os amigos que eu tenho, né? Isso também são as minhas paixões. Eu acho que ninguém vive sozinho, ninguém consegue. Não existe. Você pode ter o melhor salário do mundo, mas se você não tiver com quem compartilhar, Não tem nada. graça, né? Aham, é bem isso mesmo. Meninas, já deixamos vocês um pouco mais leve, que eu vi que estava um pouco mais nervosa, um pouco mais agitada. E vamos voltar aqui sobre o universo feminino, né, e os desafios do dia a dia. Porque nós temos os desafios demais. Você acha que a competência feminina no mundo do trabalho ainda é bastante questionada? Adri, eu vou responder isso pelo que eu acho. Que eu acho que não. Porque nós não deixamos nada a desejar em questão de competência. Né? Nós não deixamos a desejar. Completamente. Eu posso citar um exemplo Sim. de uma colaboradora minha, Sim. a Franciele. Beijo, Fran. A Franciele, a gente tem muitas histórias, né? Porque faz muito tempo que ela está na panificadora, faz 7 anos. Então, hoje, ela entrou lá, né? Serviços gerais, e hoje ela é minha encarregada, sabe? Então, ela ainda, a impressão que dá é que ela não confia no potencial que ela tem, na capacidade que ela tem. Mas eu confio. E eu confio e acredito no potencial e na capacidade de todas as mulheres. Porque nós não deixamos desejar em nada, absolutamente nada. Então, hoje, ela
precisar ela fazer o pão, além dela liderar a equipe, né, organizar, liderar, ela participa, ela faz a produção. Então, assim, ó, ela é estupenda, sabe? É uma grande mulher. É uma grande, ela é admirável. Então, assim, às vezes a gente acha, né, que por ser mulher, que é o sexo frágil, que não tem, não é, né, não pode fazer tal coisa. Não, ela faz uns pães maravilhosos, sabe? Então, assim, não deixa nada a desejar. Nós podemos, sim, ter profissões de homens e fazer muito bem o nosso trabalho. Deixa um recado para a Fran nesse momento, para ela entender todo esse valor que ela tem para você. Ô, Fran, pode falar olhando aqui. Ô, Fran, você vai assistir depois, se você não estiver assistindo agora, mas eu já não falei nenhuma nem duas vezes para você, né, da tua competência, e talvez ainda você não se apropriou desse poder que você tem, dessa capacidade, mas você sabe que você é maravilhosa. Nunca duvide disso, nunca duvide e nunca acredite se alguém algum dia falou isso para você, porque não é verdade, tá? Continue assim, você é estupenda, né, é de confiança, e você sabe que eu te amo, né? Coisa linda de ouvir. Isso é muito bom. Ter o nosso trabalho reconhecido, isso é muito bom mesmo. Parabéns, viu, Fran? Já quero te conhecer. Eu acho que se não conheço, já quero conhecer. Acho que eu conheço. Você vai amar ela. Vocês vão amar ela. Ela é estupenda. Nós vamos lá então, Fran. Vocês vão conhecer ela. Muito bem. E você, Rô? Me conte. Você acha que a competência feminina no mundo do trabalho ainda é questionada? Ai, Adriana, eu acho, pode até ser questionada, mas eu acho que a mulher não deixa nada a desejar. Sem dúvida. Nada a desejar. Não importa em que ramo ela esteja. Eu tenho primas que são caminhoneiras e dirigem bitrem como ninguém, melhor do que um homem. Olha aí! Eu tenho a minha tia Doroteia. Um beijo, tia. Sei que você está aí. Ela trabalha no presídio e ela trabalha como ninguém. E aí eu sempre questiono com ela: meu Deus, você não tem medo de pegar aquelas mulheres tão violentas? Não. E ela adora aquilo que ela faz. Então a mulher não importa, né? Tenho primas, tias, tudo na política, né? E em todos os ramos você tem familiares. E eu acho que não importa onde esteja, em que lugar esteja, ela dá conta do recado certinho, desde que ela queira. Muito bem. E você também tem algum funcionário, alguma funcionária que você gostaria, de preferência mulher, né? Que nós estamos, nosso foco hoje são as mulheres, que você queira dizer para ela: bora lá, tô contigo. Então, dentro da nossa empresa tenho muitas, né? Muitas com muitas capacidades, muito. Inclua as próprias filhas, porque eu sei que trabalham juntas e são eu sempre. As bichinhas rala. A Nani falando aqui. Então, o meu marido, a gente trabalha e a gente sempre vê o nosso trabalho e o trabalho das meninas de igual para igual, né? E às vezes a gente vai viajar no final de semana e cai uma delas que tá encarregado para trabalhar no domingo. Aí o coração da gente fica doído, né? Aí a gente fala: ai, meu Deus, mas não vamos, não. E elas são sempre firmes: não, é a minha função e eu vou ficar, né? E aí, isso eu acho muito admirável nelas. Mas tem uma pessoa muito especial, que é a Jusita, a nossa Jusita, a que as crianças amam de paixão. Que te auxilia lá, né? A Ju. Sua secretária do lar. Secretária. Ela é maravilhosa, ela é de um sorriso encantador, todos os dias está feliz. Eu acho que a Nani conhece ela. Conhece também? Conhece. Uhum. Então, ela é maravilhosa. Todos os dias está com um sorriso no rosto, sempre de bem com a vida. E obrigada, hein, Ju, por nos aturar todos os dias com esse sorriso lindo no rosto. Como é importante, né? Você estar cercado de pessoas que você admira. Eu sempre falo que o mais importante
o que a gente mais precisa para desenvolver bem o nosso trabalho é estar cercada de amor, carinho e confiança, sabe? Nós tendo essas 3 situações fluindo, o teu trabalho vai fluir também de uma forma maravilhosa, muito importante. Hoje, vou compartilhar com vocês, eu estou como presidente do Conselho da Mulher na cidade, e hoje nós trouxemos como pauta a questão de mulher apoiar outras mulheres. Como disse a Rosane, lá antigamente, na época da infância dela, a mulher ela era criada para ser dona de casa, né? E hoje em dia, eu observo as mulheres e eu tenho muito orgulho de ser mulher. Porque, além de ser dona de casa, muitas são provedoras do lar, empresárias, largam as suas casas, largam os seus filhos. Assim, eu moro em frente de uma escola. E esses dias eu saindo para trabalhar, bem cedo, 7 horas da manhã, me chamou a atenção, eu vendo umas mães com aquelas criancinhas todas pequenininhas, um frio do caramba, e ali, sabe, com aquelas crianças meio que acordadas, meio que dormindo, umas não queriam sair do carro, sabe? E eu fiquei pensando, que mulheres incríveis. Já fizeram o primeiro turno em casa, deixou o filho na escola, partiu para o seu trabalho, vence aquele dia, volta, pega o filho, leva para casa e bora. Quantos turnos uma mulher tem no dia? Alguém sabe me dizer? Muitos, né? Quantos turnos? Então, me diga uma coisa. Se você pudesse viajar no tempo, para que época você iria? Eu vou falar por mim. Eu amo anos 60. Eu acho, assim, muito bacana o período, a forma das descobertas, os ritmos. Eu gosto da música daquele tempo. E a minha mente é focada mais, dos meus gostos pessoais, é focado mais no estilo anos 60. Então, se eu pudesse viajar no tempo, eu seria dos anos 60 e não dos anos 70. Bom, eu vou fazer uma resposta um pouco diferente. Eu iria para 50 anos a mais, se fosse para... Você não falou o futuro? Você não falou se era para o passado, né? Não. Eu iria para o futuro. Se pudesse viajar no tempo. Se eu pudesse viajar. Então, se o tempo, né? Não iria para o passado, não. Eu iria para o futuro. Porque lá eu acredito que nós estaremos muito melhores, com mais igualdade, né? Com menos preconceito, com menos discriminação, né? Um lugar de muito mais paz, né? E muito mais igualdade e harmonia. Eu iria para frente. Muito bem. Você errou? Então, se eu tivesse que voltar, né? Lógico, eu tenho saudade da época. Viajar no tempo, para frente e para trás. Vai para onde você tenho quiser. Tenho saudade do tempo que as minhas filhas eram pequenas, mas também, hoje, a minha vida em si é muito mais tranquila, é muito mais calma. Não viajaria? Não voltaria. Talvez só em estilos. Só em estilos. Só para festa, fantasia. Mas eu penso como a Nani. Eu queria me ver como a Rosane de hoje seria no futuro e como estaria a minha família, como, né? Sim. Meus netos e sim, provavelmente outros netos. Então, se eu voltasse atrás, eu teria muito medo de perder o que eu já tenho. Compreendo. Me conta uma coisa. O que é que você gosta e a maioria das pessoas não gosta? Da minha família? Não. Gosto pessoal. Me conta uma coisa que todo mundo gosta e que você não gosta. Bebida. Giló. Bebida. Vai Giló. lá. Giló. Eu amo Giló. Falando em Giló, já lembrei da minha sogra, né? Tadinha. Lourdes, um beijo pra você, tá? Ai, meu Deus do céu. Diz que Posso espontaneidade fazer? é tudo. Ai.
Tem o meu Um cunhado. beijo, dona Lourdes. Conheço a O meu- sogra o dela. meu cunhado tem uma plaquinha lá. Isso não é piadinha, tá? Ele que colocou lá, o meu cunhado Elcio. Colocou uma plaquinha. Sogra é igual giló, né? É amargo, mas tem gente que gosta. Olha que eu sou sogra, você é sogra também. Eu tô brincando porque eu ainda não sou sogra, né? Vai chegar a tua Vai vez, vai chegar a chegar sua a tua vez. Vai. Ai, você errou. E eu amo giló, hein? Sou sogra, Não, mas tá? eu Só também pra gosto. saber. Então, eu acho que bebida alcoólica, né? Eu não sou muito chegada, eu sei que muita gente ama, né? E gosta. Cigarro, essas coisas eu não Qualquer curto, tipo de não. vício. Qualquer tipo de vício. E uma coisa que eu amo e que sei que lá em casa não é muito, é dançar. Eu Nossa! sou doida por dançar. Tamo junto, né, Nani? Tamo junto. Aqui, então, Ai, agora acertou. Agora acertou. Tá chegando as festas caipira agora, de junho e de julho. Agora acertou. Me conte uma coisa. Você se considera uma pessoa tímida ou extrovertida? Eu me considero, em alguns momentos, tímida. Tá. Eu me considero mais extrovertida, apesar de ficar nervosa em alguns momentos e ansiosa. Mas eu tento me controlar. Mas no mais, sou mais extrovertida. No dia a dia, sou mais extrovertida. Tá. Exceto quando eu tô de TPM. Aí eu tô virada. Tensão pré-monstruosa. Tensão pré-monstruosa. Fase. Não tem isso. Não? Mas Estão me perguntando bem assim, falou bem assim, Adri, você é uma boa sogra? Deixa eu dizer uma coisa. O povo começando com as perguntas, estão rindo das nossas bate-papo aqui. Se eu sou uma boa sogra, eu acho que precisa perguntar para o meu genro, mas uma coisa eu posso te dizer. Eu palestro lá na empresa onde ele trabalha e teve um engraçadinho que chegou e falou bem assim, tá louco, Jefferson, ainda bem que sogra não é parente, né? Aí ele falou bem assim, só se a tua não for, porque a minha sogra da minha família, ela é minha parente, sim. Que E lindo. eu falo sim. E eu falo que o meu genro é o meu filho do coração. E ele é mesmo. E eu sei que ele tem um respeito muito grande por mim. Eu acho que eu devo ser uma boa sogra, porque quando eu peço alguma coisa para ele, ele só não faz se ele não puder. Caso contrário, ele está ali. Eu passei mal no trabalho e ligaram para ele. Ele foi lá me buscar. Então, eu acho que eu sou uma boa sogra, que senão ele ia falar assim, não, vai comer jiló. Mais ou menos assim. Mas vamos lá. Tem perguntas para vocês, menina. Opa, Tem pergunta para vocês. delícia. A primeira é para Rosane. Olha. Rosane, você é uma mulher muito gentil, muito querida. O que te deixa pé da vida? Que me deixa pé da vida. Mentira. Mentira, uma pessoa que quer quer tentar enganar a outra ou tentar sabotar a outra. Passar a Isso, perna. Passar a perna, isso me deixa fora do controle. Ou uma pessoa que queira menosprezar o outro, se achar muito mais do que é. Isso Certo. também me deixa... Ninguém é mais que ninguém. Muito bem. Nani Mello, a pergunta para você. Nani, você é tão linda, tão simpática e ainda canta. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez você teve que lidar com rejeição, principalmente na adolescência, quando começas a abusar, ai, você isso, você aquilo. Teve algum momento que você se sentiu feia e não amada? Nossa, obrigada pelo elogio. Tô lisonjeada pelo também. elogio. Quem que falou? Giovana. Giovana. Um beijo, Giovana. Sim, Giovana. Na adolescência, sobretudo, passei por uns momentos difíceis. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho um nariz um pouquinho grande. Eu não tô vendo isso. E eles me chamavam, quando era adolescente, de ladra de oxigênio. Olha o bullying, Agora eu gente. dou risada, mas na época nem falava assim bullying, né? Mas eu era muito complexada com o nariz. Então, eu sofri, sim, rejeição, mais por causa disso. E aí, né, sobretudo a fase da adolescência, né?
Deixa eu falar para vocês que a gente está fazendo... Eu faço parte do Grupo Somar de Araucária, é um grupo de voluntários que faz um trabalho com os adolescentes. Né? E a gente ensina eles técnicas de oratórias. Inclusive, vai ter um campeonato. Dia 14 vai ser a final, lá na ESIAR. Todos estão convidados para participar. Tá. Então, assim, a gente ensina as técnicas e aí a gente vê, né, que essa fase da adolescência, quem não passou por isso, né? Essa fase da insegurança, da gente querer ser aceito, né? Adulto a gente já pega isso, mas na adolescência parece que é muito intenso isso, né? E eu lembro que foi muito intenso essa fase que eu passei na adolescência por conta do meu nariz. Eita, esses bullying na adolescência não é fácil. Eu não vou nem falar que eu passei. Quem que mandou mensagem para mim? Para você foi a Michele. Ai, Michele, maravilhosa. Obrigada, hein? Obrigada por esse carinho. E tem outra pergunta aqui. Eu vou trocando aqui agora o bate-bola. Tá. Rosane, olhando para você, parece que é do tipo que gosta de música clássica. É isso mesmo? Qual o teu tipo... Não, que tipo de música você escuta? Quem que é? A Michele de volta. Oi, Depois Michele. pega contatinho. Que lindona. Gosto, sim, de música clássica, mas minhas preferidas são mais nacionais. Adoro dançar um vaneirão. Olha! Né? Sempre participei de invernada. Quando era jovem, participava muito de invernada de CTG e tudo mais. Mas... sou meio eclética, só não gosto muito de rock pauleiro, rock normal, rock nacional eu gosto. Mas gosto sim, gosto das músicas, mas eu gosto mais das nacionais. Muito bem. Valdelice pergunta para você, Nani. O que ajuda você a relaxar e a manter o equilíbrio? Ai, obrigada por eu transparecer, que eu tô relaxada. Eu tô nervosa. O que me ajuda a relaxar é fazer yoga, né? Quero mandar um beijo para a Fer, minha professora de yoga. Eu não posso viver sem. Ela abriu o estúdio dela agora. É um xodó, coisa mais linda. Todos estão convidados a conhecer lá também o estúdio da Fer. A meditação me ajuda muito, né? E atividade física. Eu não posso ficar sem. Porque é ligado nos 350, tem que gastar energia de qualquer jeito. Tem que dar uma extravasada. Senão, meus homens lá em casa me mandam embora. Eles me despedem de casa. Muito bem. Respondido, Valdelice. Agora, a Cíntia. Um beijo, Valdelice. Agora, a Cíntia para a Rosane. Rosane, qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu com você? Oi, Cíntia. Então... a coisa mais engraçada que aconteceu comigo e até cômico, na verdade, né? Quando eu morava na Argentina, quando eu fui morar na Argentina, nos primeiros meses, assim, eu meio que me recusava a estar lá, a falar o espanhol, porque eu tive muitos contratempos, né? E uma das coisas engraçadas é que eu fui no mercado e deixei o carro no estacionamento do mercado, né, no Jumbo lá. Uhum. E quando eu retornei, tinha desses flanelinha que ficam limpando o carro. E eu, com muita preguiça de ficar procurando o meu carro, eu perguntei para ele, moço, um carro brasileiro e tentando falar um espanhol meio português, né? Moço, um carro preto, assim, explicando para o menino como é que era o meu carro. E o rapaz achou que tinham roubado o meu carro, que eu não estava procurando o carro porque tinha roubado, mas o carro estava mais ou menos ali. Aí ele chamou a polícia, fechou todo o estacionamento do mercado, e aí deu uma confusão. Um bafafá. Eu tive que chamar o meu marido, que sabia falar melhor um pouco espanhol do que eu, para poder explicar que aquele carro que eu estava procurando era o meu carro, que estava no estacionamento. E aí porque eu não podia tirar o carro, porque o carro estava no nome do meu marido e que era um carro da empresa e eu precisava tirar ele. Então, acho que foi fechou o mercado. Foi mais ou menos isso. E também, na Argentina também, eu precisava de um dentista. Marquei o dentista por telefone e a menina me marcou um ginecologista. E aí eu
eu cheguei lá, eu vi o médico perguntando um monte de coisa. E aí eu não entendi o quê. Eu falei, mas então sacar... Aí a médica falou pra mim, sacar o pantalão. Digo, nossa, como? Por que eu preciso tirar minha casca, meu Deus? Pantalão é a calça. Aí eu fui perceber que eu estava num ginecologista e não numa sala do dentista. Isso é muito engraçado mesmo. bom. Tá vendo, Cíntia? Então. Essa história de espanhol, mas eu já me lasquei também. Eu recebia lá na instituição algumas pessoas que vieram da Venezuela para trabalhar aqui no Brasil. Entre elas tinha uma paramédica. Eu lembro. Você lembra da Maria? Lembro. Então. E aí ela precisava de um serviço, estava morando com conhecidos. Eu falei assim, olha, eu preciso que faça uma diária aqui na ONG. Então, se você quiser, faz a diária, a gente te paga e vamos tentando arranjar uma colocação para você. Daí ela terminou o serviço, na hora que ela foi embora, eu paguei o diário dela e falei bem assim, amanhã, se você não tiver o que fazer, vem para cá que nós vamos tentar te colocar no mercado de trabalho, né? Daí ela falou assim para mim, tá bom, dona Adri, eu me boi. Daí eu falei bem assim, então tá, eu me boi para você também. Não, dona Adri, não é Johnny Boy. Daí eu falei, bom, se Johnny Boy é voi, aí eu falei assim, não é voi, Johnny Boy, não é voi. Ela falou, não, dona Adri, é Johnny Boy. Falei, então, Johnny Boy. Então, para voltar, é Johnny Vaca. Johnny Boy. Aí eu perguntei para ela se era Johnny Vaca. Ela ficou tão braba comigo. Não, dona Adri, eu não sou na vaca. Vaca. Eu falei, não quero te ofender. É Johnny Boy, Johnny Vaca. Você vai, você... Não sou, dona Adri, não. Eu sei te dizer que eu fiquei traumatizada, sabe? E no dia seguinte ela chegou para trabalhar, né? Nunca me esqueço. Eu tinha ido lá na instituição, meu marido, meu pastor, buscar alguma coisa, daí ela olhou para mim e disse, dona Adri, vaca, não, eu não sou na vaca. Ela estava braba ainda, achando que eu tinha chamado mulher de vaca. Né? É Johnny Boy eu vou, né? Eu vou. E depois para voltar, Johnny volta? Como é que é isso? Não? Já volvo. Já o quê? Vuelvo. É muita enrolação. Já vuelvo. Já volto. Deixa a vaca mesmo, vaca, que é melhor. Tô brincando, gente. Confusão. E vamos continuar as perguntas aqui. Nani, é para você mesma, tá? Nani, essa pergunta é de um rapaz chamado Gabriel. Que sonho você quer realizar? O sonho que eu quero realizar é comprar um terreno lá pertinho da minha casa, fazer uma casa daquelas pré-moldada, ter muitas plantas, como se fosse um viveiro de plantas. Esse é meu sonho. Eu já idealizei. É só questão de tempo, né? Tempo e dinheiro, mas eu vou conseguir. E fazer um espaço como algo terapêutico. Alguns dias com yoga, alguns dias com reiki, né? Que eu sou reikiana. E ensinar e aprender mais sobre as plantas e ensinar sobre as plantas. Esse é meu sonho. Na realidade, é trabalhar com isso. Olha só. Jamais imaginaria, Nani. Jamais. Tá abrir para vocês. Um beijo, Gabriel. Tá respondido. Logo mais teremos novidade. Não sei quanto tempo ainda, mas é questão de tempo. Ai, que maravilha. Agora vamos lá, Rosane, para você também, tá? Sinira. A Sinira está te perguntando assim, Rosane, existe alguma coisa que você realizou e sentiu muito orgulho? Oi, Sinira. Obrigada aí. Obrigada pela participação. Ai, as minhas 3 filhas, né? São o maior orgulho que eu tenho. Mas, assim, de coisas é a minha faculdade, né? Terminar a minha faculdade, isso para mim me enche de orgulho. E uma coisa que eu tenho orgulho de mim mesmo, isso eu posso dizer, agora eu estou... Não posso, agora, no momento, eu não estou tendo muito orgulho, mas durante muitos anos eu tive orgulho de mim, é que eu comecei a fazer trabalho voluntário com 14 anos de idade, e um dia na semana, desde esses 14 anos, eu sempre tirei para fazer algo de voluntariado, ou seja em lar de idosos, ou seja em casa de passagem. Eu tive a credencial, né, para poder levar crianças
para casa no final de semana, né? Crianças dessas casas de passagem que estão para doação, eu levava para minha casa para passar o final de semana comigo. E isso me deixava muito feliz, muito realizada com tudo isso. E aí, quando eu fui para a Argentina, uma das coisas que me frustrou, bem no começo que eu cheguei lá, foi que pensei, eu não vou conseguir fazer um trabalho voluntário aqui. E Deus é tão bom com a gente, por isso eu sempre digo, quando você faz alguma coisa que você quer realmente fazer, Deus está à sua frente. E já 15 dias depois, eu já estava trabalhando dentro de um lar de idoso e estava trabalhando numa escola com um grupo de missioneiros. Então, eu fazia trabalho de missões na Argentina. Fiz em Salta, fiz em Jujuy, fiz em vários lugares da Argentina. Trabalhei como missioneira. Quando eu voltei para cá, aí eu comecei a trabalhar no lar de idosos São Vicente, ali no Cajuru. E trabalhei no Erasto, né, como voluntária. E aí vim para cá e conheci a ONG Eva. E eu tinha me proposto a trabalhar todas as semanas. Mas de crachá. a correria me bloqueou isso. Mas eu ainda quero voltar a fazer trabalhos voluntários pelo menos uma vez por semana, que é o que me realiza como pessoa. Que maravilha, é isso mesmo. Esse povo hoje está muito cheio das perguntas. Mas vamos lá. Agora para você, viu, Nani? Tá. Quem faz essa pergunta para você é a Cláudia. O que você mais admira nos outros? O que mais eu admiro? Ai, são tantas coisas, mas eu admiro a paixão pela vida, o não desistir, porque o enfrentar, sabe, a coragem. E admiro também pessoas que fazem a diferença, né? Essa questão do trabalho voluntário é muito interessante, porque a gente pode trabalhar, né? A gente precisa do dinheiro, mas a gente precisa de uma coisa que o dinheiro não compra, que é justamente essa satisfação que a Rô fala, né? Esse preenchimento, quando a gente se dá pelo outro. Então, o que eu mais admiro é isso, sabe? Você ter esse tempo para você dar pelo outro gratuito, sem interesse, sabe? Grátis, né? Muito bem, muito bem. E o povo, agora que o povo se despertou para as perguntas, meu Deus Podem perguntar. do céu. Vai lá, estamos aqui para responder. Agora é para você, Rosane. Eu tô fazendo aquele bate-bola aqui, sabe? Tá. Rosane, você tem algum lema na vida? Quem faz essa pergunta é a Michele novamente. Oi, Michele. Obrigada pela pergunta aí. Então, meu lema da vida é acordar todos os dias e agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer pela sua pergunta, agradecer por você estar presente, por você estar viva, agradecer por este momento aqui, agradecer pela minha família, agradecer a Deus por cada coisa que eu tenho, né? Cada coisa. Então, cada conquista é um agradecimento, cada derrota é um agradecimento, porque a derrota é para que você acorde, para que você levante e analise, né, o porquê que aconteceu aquilo, né? E eu sempre digo assim, as três lojas que a gente abriu, por último agora, nenhuma delas era para ser no local que é. E elas surgiram do nada, né, de pessoas que a gente não conhecia, de lugares que não era para ser e que foram e que realmente deu certo. Então, esse é o meu lema: acreditar, ter fé e você agradecer todos os dias. E aquilo que é para ser, será. Que maravilha. Agora sou eu que vou fazer um bate-bola com vocês. Vocês vão responder assim rapidamente para mim, tá bom? Tá. Só um pouquinho que eu mexi aqui e agora já viu. Ótimo. Um livro.
Café com Deus. Gostei. Violetas na janela. Eu conheço os dois, já li os dois, e os dois são maravilhosos. A palavra medo. Paralisante. Medo, sofrimento. Tá. Muito bem. Maior lição que aprendeu até hoje. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que a fé e o amor vence tudo. Maior qualidade. Persistência. Resiliência. Maior defeito. Briguenta, igual dos meus filhos. Insegura, insegurança. Não parece, Rô. Não, Não, parece. Parece não. Continue Muito assim. Não bem. parece não. O que te inspira? Que me inspira. Meus filhos. Minha família e Deus, né? Deus. Essa mulher que está na minha frente aí, minha maior inspiração. Ixi. Igualmente, Adri. Por essa pergunta não estava no você. script, mas eu me sinto muito honrada e vocês sabem que a recíproca é verdadeira, né? Agora vamos parar de tietagem. É tão bom isso, né? Mas vamos lá. Um prato, uma comida, vamos colocar assim, aqui está um prato, mas é uma comida. Sopa paraguaia? Chipa. Empanada. Arroz, feijão e um bife. Empanada Empanada argentina. Medialunas. Dá para falar a minha língua? Eu não hablo espanhol? Então, O que é medialunas? medialunas é como se fosse a nossa croissant aqui. Parecido. Ah. Ai, mas tem um cara aqui em Curitiba que faz. Oi. Vamos lá. Uma música. Vica, a vida ensina. Senhor da madrugada. Nunca ouvi essa música. Eu vou te mandar depois. Não, o Senhor da o Senhor Madrugada. É música? Eu sei, sabe quando te dá um branco? Eu navegarei. Então, umas parisezinhas também. Pode ser. Qual? É Pequeno Beija-Flor, da Padre Zezinho. Pequeno Beija-Flor Isso do me Padre inspira. Zezinho. É, muito bem. Tá vendo como tem? Tá vendo como tem? Que dá um branco, né? Cor de roupa. Rosa. Rosa, eu amo rosa. Rosa. Rosa, marrom, eu gosto. Muito bem, muito bem. Outra pergunta. Um esporte? Vôlei. Gosto muito de vôlei. Futsal. 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 Muito bem. Resuma numa palavra. Família. É amor. Difícil de falar uma palavra. Uma só. Perdão. Perdão. Tá. Falou amor, né? Resuma numa palavra. Companheiro ou companheira, marido, namorado. Em uma palavra. Segurança, né? Parceria. Parceria. Defina em uma palavra. Irmãos ou irmãs. Aprendizado. Solidariedade. Amigos. Diversão. Amigos. Festa. Que filme marcou a sua vida? Vários, mas ultimamente eu assisti o Cabrini e mexeu muito comigo, a história de Cabrini. Tá. Nossa. Um só. É um amor para recordar. Um amor para recordar. Ela é toda romântica, vocês viram só? Clássica. Muito bem. O que você faz no seu tempo livre? Assisto série com a minha família. Tomo muito chimarrão. Vou ao parque com as crianças. E agora estou conhecendo o Paraná com meu esposo. Viu, Adriano? Essa semana você não me levou ainda, hein?
Cobrança ao vivo e a cores. Você que lute, Adriano. É um agito a minha vida, né? Mas meu tempo livre, eu deito na minha rede, coloco uma musiquinha e só relaxo. Sua visão sobre redes sociais. Superficial. Como eu tenho muita família longe, fora do meu alcance, né? Muitos fora do país, então a rede social para mim é estar próximo de quem eu não consigo estar todos os dias. Para mim é mais ou menos isso, desde que ela seja usada com qualidade. Muito bem, muito bem. Quando a gente fala sobre fé, vocês classificam superstições de que forma? Superstições como crenças, né? E acho que vale muito a pena a gente respeitar as crenças das pessoas. Superstições, eu acho que com relação à fé, é como a Nani falou, né? Cada um crê naquilo que lhe convém, né? Então, eu respeito muito. Muito bem, vamos para as últimas perguntas, porque esse povo hoje está muito perguntador. Que bom, Que eu bom, fico feliz. Fico feliz. Eu fico feliz. Olha, a Aniede gente. A Aniede já está fazendo uma pergunta aqui para você, viu, Rosane? Oi. Olha só que bacana. Você acredita que existe vida? Ah, não, é para as duas. Para as duas. Você acredita que existe vida em outro planeta? Que pergunta, eu não esperava por isso. Posso falar? Pode, é para as duas. Para as duas. Na Bíblia está escrito, né, que na casa do meu pai existem várias moradas, né? Então, eu acredito sim que existe vida em outros planetas, né? E Deus é tão grande, é tão imenso que nós não temos a dimensão na nossa pequenez de quão grande Deus é. Então, isso aqui não é tudo e existe vida, né? Eu acredito também que existe após a morte, que o que fica aqui é o corpo, né? O espírito é eterno. Muito bem. Se a gente não acreditar em outras, né, em outras vidas, em outro ser, né, outro mundo, a gente viveria complicado, né? Porque para que eu vou fazer o bem se daqui a pouco vai apagar tudo, né? Então, para algumas pessoas viria assim. E meu irmão é espírita. E até eu estava fazendo um estudo espírito com ele, na Bíblia espírita, e lá dizia assim: quão pequeno é você e quão egoísta é você de pensar que que Deus criou um mundo só para você. Que criou um planeta só para você e que não existem outras vidas, né? Então, pensando assim... Responde a pergunta. Obrigada pela pergunta, viu? Bastante profunda. E sobre esse tema a gente falaria um tempão, né? Um beijo, viu? Falaria, um beijo, hein? Obrigada. Monte. E para as duas de volta, o povo está animado, viu? Agora é a Kátia. A quem você recorre para obter conselhos? Oi, Kátia. Obrigada pela pergunta, hein? Depende muito do conselho, né? Depende muito. Às vezes eu vou para essa minha irmã que está aqui na minha frente, que ela sabe muito bem da minha vida e sabe como conduzir, sabe me dizer palavras certas na hora certa. Muitas vezes eu vou para minha mãezinha, que também, né, ela sabe muito bem me direcionar. E muitas vezes para as minhas filhas, para o meu marido, geralmente eu vou muito para ele, porque eu sou mais ansiosa, mais agitada. Nem parece, né? E ele é muito tranquilo, ele é muito mais calmo do que eu, né? Então, geralmente são essas pessoas que eu procuro. Muito bem. Você, Nani? Eu primeiro vou para o meu esposo, né? Eu sempre troco uma ideia com ele. Aí vou também para as minhas irmãs, elas moram longe, minha mãe, e aí meu filho mais velho. A gente tem uma sintonia, uma amizade muito linda também, e eu sempre troco umas ideias com eles, alguma dúvida que eu tô, e ele tem
ele tem um feeling assim, para as coisas muito impressionante, que me ajuda muito, assim, uma clareza no pensamento, no raciocínio, que me ajuda bastante a clarear. Muito bem. Vamos lá. Essa pergunta agora é somente para Nani. O que a faz mudar de ideia? Quem que fez a pergunta? Foi Giovanni. Oi, Giovanni, tudo bem? O que me faz mudar de ideia? Às vezes o medo me faz mudar de ideia. Apesar de não aparentar, né? Mas eu sou meio medrosa. Eu tento superar, mas o medo, o pensar que não pode não dar certo, em algumas coisas, nem todas também. Entendo, compreendo. Agora para você, Rô, do Oi. Luiz. O que você faria se ganhasse na loteria? Oi, Luiz. Ai, se eu ganhasse na loteria, com certeza, a primeira pessoa, a primeira instituição que eu ia ajudar é dessa minha irmã que está aqui na frente. Eu iria ajudar muito, muito mais a ONG Eva, porque é uma casa que eu admiro. Aquelas meninas são minhas irmãs, são minha alma, e só quem passou por esses momentos sabe exatamente o que é. Então, com certeza, eu iria ajudar muito, muito, muito as instituições que são preparadas para pessoas oncológicas. E obrigado pela sua pergunta, viu? Isso a Globo não mostra, gente. Eu me emocionei. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Agora eu vou perguntar para você também, Nani. O que você faria se ganhasse na loteria? Eu já sei que ia sair o spa lá, o centro lá, terapêutico. E aí, você sabe que esse sonho meu é algo para eu fazer bastante acessível também, sabe? Bastante acessível, para ter essa oportunidade de qualidade de vida, né? Eu também ajudaria a ONG Eva, como tantas outras, né, instituições que a gente sabe que são sérias, né, que fazem para replicar o bem. E é aquela coisa, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? Fora que eu ia comprar uma casa na praia também, eu ia viver viajando. Ai. Nos convide. Eu ia fazer igual o Rafa, eu curti a vida. Com certeza nós iríamos ter uma casa maravilhosa de ONG Eva. Tô dentro. Vou começar a jogar aí. Como é que era o nome mesmo da pessoa? Ah, meu Deus do céu, já perdi o nome aqui, gente. Você que tá aí. Mas olha, com certeza. Foi o Luiz. Olha, Luiz, teríamos uma casa de ONG Eva maravilhosa, hein? Que maravilha. Obrigada, hein? Agora sou eu mesma que vou perguntar, porque acabou as perguntas aqui e eu achei muito, muito interessante, né? Você acha que é feliz? Eu me sinto feliz. Todos os dias eu agradeço. Deus, como eu sou feliz. Lógico, às vezes a gente está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e a gente pensa assim, nossa, mas daí já, no mesmo instante eu penso, não, Deus, você me deu tanta coisa, para que eu vou reclamar? Você? Eu também sou feliz. Eu passei por uns momentos difíceis, como todos nós, né? A gente passa por momentos difíceis, que eu via tudo cinza na minha vida. Né, uma tristeza. Eu tinha de tudo, mas faltava alguma coisa, né? E aí é justamente aquele colorido, né? E sim, hoje sou feliz, eu tenho esse colorido, né? Porque às vezes você está num momento tão cinza na tua vida que nada vai filho, marido, teu trabalho, o dinheiro não vai preencher. E aí a única coisa que vai preencher realmente é a sintonia com você mesma, né? É Deus em essência no teu coração. É isso. Você prefere uma vida curta, intensa ou uma vida longa e tranquila? Vou repetir. Você prefere uma vida curta e intensa ou uma vida longa e tranquila? Uma vida longa e tranquila, com certeza. Não pode ser longa e intensa? Eu gostaria dessa opção. Ai, meninas. Porque a gente vive intenso, então... É intenso já. Eu quero intenso, mas espero uma vida longa. Só para vocês saberem, já são 15 horas e 54 minutos. Nossa, nós já estamos quase encerrando. Não falei para vocês que passa super rápido? Com certeza. Então, eu gostaria, assim, de saber que frase definiria a sua vida? Uma frase.
baleada, mas atirando. Olha, essa é boa. Baleada, mas atirando. Ai, Essa ai, foi ai. perfeita. Ô, Senhor, uma frase. Tem que pensar. Oh, Jesus. Fala aí que a Di tá me cobrando aqui. Se Faz a correr, minha o bicho pergunta pra pega, ela. se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho... É, boa também. A Di perguntou aqui, ó. Oi, João. Um abraço, João. A Di Félix. Para as duas, qual é o ponto de paz delas? E é a última pergunta. Oi, Di, maravilhosa. Que saudade de você aí, dos crochês maravilhosos. Então, meu ponto de paz é estar em casa tranquilo, com a minha família. Meu ponto de paz é estar com vocês aí na ONG, os nossos cafezinhos. Lógico que as nossas saídas com a Adriana não é o nosso ponto de paz, né? Você sabe disso. Não é mesmo? Então, os nossos momentos é um ponto de paz, né? Muito A minha bem. família também. Você, Nani? Meu ponto de paz é no meu fogãozinho a lenha lá, tomando um chimarrão e comendo um pinhão Gosta, né? com a minha família, saber que todos estão bem. E é isso. Meninas, foi uma tarde maravilhosa, um tempo precioso com mulheres preciosas. Muito obrigado por esse momento. O último recadinho de vocês para sua família, amigos. Nós temos aí 4 minutinhos. Adri, eu que agradeço o convite, né? Confesso para você que fiquei bastante ansiosa pelo saber o que falar, saber o que, né? Você falou, relaxa, nós vamos continuar, já viemos juntas, né, conversando e foi tão gostoso, só continuamos o papo, né? Nós esganamos o Uber, mas tá quase, tudo bem. o Uber quase fez a gente fartar. Meu Deus do céu. Mas chame mais vezes, né? Se vocês assim nos querem, né? Assim nos querem. Mas muito, muito agradável mesmo. A palavra que eu quero dizer, assim, sobretudo nesse lado empreendedor, né? Resiliência, né? Vem momentos difíceis em várias fases da vida, mas passa, e aí tudo vem como um aprendizado. Muito bem. Abraço para a mãe, para o pai, para todo mundo. Eu já fui falando, né, no decorrer aí, mas já se sentiram todos abraçados e beijados, amo todos. Muito bom estar aqui. Muito bem. Rua? Então, muito obrigada, né? Muito obrigada à Rádio Paraná Oficial pelo convite, por estar por esse momento. Obrigada a você, Adriana. Obrigada aos ouvintes que estão assistindo, né? Foi um prazer imenso estar aqui. E eu digo assim, a qualquer pessoa, não importa o sonho, não importa o desejo que ela tenha, vai atrás, você consegue. Se eu, Rosane, que morava lá no Turvo, um lugar que muitos nem é conhecido por muitos ainda, onde não existe água encanada, ainda não existe asfalto, conseguir chegar em algum lugar, com certeza você também, né? Eu que estudei numa escola multisseriada, né? Onde a professora mal tinha, às vezes, 8ª série. Se tivesse 4ª série, já conseguia ensinar, dar aula. Então, você também é capaz, né? Todo mundo é capaz. E eu encerro esse programa agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Agradecer pelo meu diretor. Cadê você? Apareça aí. Apareça aí. Oi, Adri. Sabe que nos momentos mais difíceis da vida da gente é aí que a gente encontra os verdadeiros amigos. E eu quero publicamente agradecer a homenagem que a Rádio Paraná Oficial fez para o meu pai. Eu queria que fosse ao vivo e a cores, né? Ele não vai saber de nada disso, ele não estava ali para contemplar, mas foi um gesto de carinho e de muito amor pela nossa família. Muito obrigado, meu diretor. É um grande privilégio fazer parte da família da Rádio Paraná Oficial. Adri, eu que agradeço você por estar aqui fazendo parte
na nossa grande equipe, são mais de 60 comunicadores, mas são alguns comunicadores que fazem a completa diferença. E você, com certeza, é uma delas. E a alegria de ser seu amigo, a alegria de ter você aqui com todo o seu profissionalismo, a sua capacidade, aquilo que eu falo sempre, né, quando as pessoas perguntam, Alexandre, a Rádio Paraná Oficial, como que chegou a fazer tanto sucesso? A Rádio Paraná Oficial chegou a fazer tanto sucesso por ter profissionais como você. Sem você, com certeza, a nossa história não seria completa. Uhul! Ela merece! Ela merece! Ai, gente, quanta emoção. Um abraço para vocês e até semana que vem. Obrigado pela participação. E fique atento nas programações da Rádio Paraná Oficial, porque vai ter sorteios aqui da Cactus Calçados pro Dia dos Namorados. Quem sabe rola um bolinho também lá da Pane. É possível lá? É possível, claro. Então claro. fique atento na Como programação. que é o nome da panificadora? Fala aí já faça a propaganda, meninas. Aproveita que tá ali, ó. Esperamos vocês para tomar um cafezinho lá com a gente na panificadora Doce Pão, em Araucária, a Avenida Miguel Bertolino Pisato, 1100, Jardim Iguaçu. Muito bem, Cactus e Secato. Cactus Calçado, né? Estamos na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Fazenda Velha também, e em Joinville, no bairro Aventureiro. Muito bem, muito bem. Da Secato não vai falar nada, não? E da Secato Autopeças, na rodovia dos Xistos, né? Muito. Estragou o carro, bateria, qualquer coisa aí, nos chama. Um beijo, fiquem com Deus. Chega de mexer. Não, se você estragar a peça do seu carro, você coloca um calçado da Cactus, caminha até a loja, lá Autopeças, compra a sua peça, aí você já aproveita passar na panificadora, comer aquele pãozinho com aquele café, enquanto o carro arruma. Depois dessa, você está de contratar a propaganda da rádio. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.